Bom, aula de ciência e religião, agora vamos falar do budismo também, mas não mais aquele budismo que é praticado migrando da Índia. A gente vai falar do budismo chamado de Zen, tá bem? Então, budismo Zen ou Zen budismo. A única autoridade para a vida é a compreensão da realidade, Satori, não pela intuição, mas pela visão do coração das coisas. O que acontece é que no hinduísmo você tem os Vedas, você tem as Upanishads, você tem o Bhagavad Gita, são os escritos. Então seria o equivalente à nossa Bíblia, mas eu já expliquei para os irmãos que não é a Bíblia, tá? Eles não têm essa ideia do divinamente inspirado, canonicidade, mas é sagrado. Os Vedas são sagrados. O que acontece é que para entender o sânscrito, os Vedas, aquela linguagem em versos, é muito difícil. E a pessoa comum depende dos Brahmanes. Só que eu não tenho como ficar indo atrás dos Brahmanes o tempo todo. Não tenho como, mas eu quero ficar em paz com o cosmos, com Deus, com o Nirvana, com o nada absoluto. Aí vai surgir o budismo Zen no Japão. Qual que é a fonte da autoridade? Já não são mais os escritos. Você não precisa saber ler e escrever. Você não precisa ler os Vedas, as Upanishads, o Bhagavad Gita. Não precisa ler. Pode ler. Você não precisa ler os escritos dos grandes mestres também do budismo, porque existem os mestres que escrevem os livros de sabedoria dentro do budismo. Não precisa. O que você precisa? Você precisa entrar em compreensão com a sua própria realidade, porque a sua realidade é o seu escrito sagrado. Seria a sua Bíblia. A sua realidade é o Satori. Mas não é aquela realidade que você tem por uma intuição, sabe? Eu acho, não é um achismo. É uma coisa mais ou menos concreta, tá bem? É só você colocar o coração naquilo que você está vivendo. Colocar o coração não significa que você vai colocar os apegos, a paixão. Vai colocar um sentimento naquilo que você que está dentro da sua realidade. Você vai se harmonizar com aquilo que está ao seu alcance. Sempre existe a palavra equilíbrio, harmonia, serenidade, paz. Então você não precisa ficar preocupado. O que é que o mestre Rogério disse? Não importa o que o mestre Rogério disse. O que importa é que você entendeu da sua realidade. Faça uma leitura do seu contexto. Porque você pode estar querendo emprestar uma filosofia de terceiros. Aí você vem para o dilema do Soren Kierkegaard da teologia cristã. Qual que é o dilema do Kierkegaard? O luteranismo não fala com ele. Ele nasceu na Dinamarca, a religião é o luteranismo, religião oficial é o cristianismo, mas o cristianismo do luteranismo não fala com Kierkegaard. Quer dizer então que quando eu me relaciono com as coisas de uma maneira artificial, elas nunca vêm para dentro de mim. Aí o que fala o Kierkegaard? Que eu preciso de uma verdade. Qual verdade? Uma verdade que seja verdadeira para mim. O Evangelho, diz o Kierkegaard, só vai ser Evangelho no dia que o Evangelho for o Evangelho segundo o Kierkegaard. É uma metodologia, né, o professor Abraão? É uma metodologia. Evangelho segundo São Mateus, Evangelho segundo São Marcos, Evangelho segundo São Lucas, Evangelho segundo São João. O que é o Evangelho? É o Evangelho segundo você vivendo ele. Evangelho segundo o professor Abraão. É o que o professor Abraão absorveu de tudo isso que é o Evangelho. O que o pastor Milton viveu de tudo que é o Evangelho. O Milton vive a totalidade do Evangelho? Ou o Milton vive o Evangelho de Marcos, de Lucas e de João? Não. Milton vive o Evangelho do Milton. Ou o Evangelho do Senhor Jesus segundo o Milton. Essa é a dinâmica que existe no Evangelho. Com essa compreensão aqui eu consigo ser mais crente. Mais crente. Se eu sei que existe um Evangelho segundo o Rogério, ou o Evangelho do Senhor Jesus segundo o Rogério, o Evangelho passa por mim. Passa por mim. É esse daqui.
aí a minha compreensão de evangelho muda bastante, porque já não é mais uma coisa estática, formalizada, fora de mim, é algo pessoal. A mesma proposta tem lá o budismo. A proposta do Kierkegaard no cristianismo é que eu faço uma leitura do evangelho e o Cristo tem que ser o meu Cristo, tem que ser Cristo para mim, não o Cristo histórico, não o Cristo da Judéia, mas o Cristo da fé. Que fé? Fé da igreja institucional? Não. Fé do Rogério, fé do Milton, fé do José Malvo. Cristo só é seu Cristo quando ele estiver interiorizado em você. Proposta do Kierkegaard para o cristianismo. Proposta do budismo Zen. Não fique preocupado com o que os mestres dizem, porque o mestre está do lado de fora, é um auxiliar, você não vai dispensar ele, mas ele não é essencial para você. Quem é essencial para você? Você mesmo. Você é o seu próprio Buda. Dentro do que? Da sua realidade. Ou a sua Bíblia é o mundo, tá? Não é uma Bíblia fora, escrita. É o que a gente na teologia, a gente chama de teologia natural, né, irmãos? O que é a teologia natural? É a teologia que vem da natureza, eu fazer a leitura do mundo, da natureza. Então o Zen budismo ele vai falar para você que o Zen propõe uma participação ativa e consciente no mundo, mesmo se percebido na sua dimensão de vacuidade. O que é a dimensão de vacuidade? O Zen budismo ele vai dizer o seguinte: você já descobriu que tudo é ilusório, só que você não vai ser aquele radical que você vai sair da realidade. Não é você se divorciar do mundo, é você participar ativamente da realidade do mundo. Você toma consciência de que a Bíblia que te importa, a realidade que te importa, o mestre sagrado que te importa é você mesmo. E agora você vai dar a sua contribuição para esse mundo aqui, de maneira ativa mesmo, tá? Participativa. Já que não existe um Deus lá fora, porque no budismo não tem um Deus lá fora, aonde está esse Deus? Esse Deus está dentro de você mesmo. Mas é um Deus? Não é um Deus, é um eu. Mas é um eu? Não é um eu. Por que a gente usa a palavra Deus e eu? Porque a gente está aqui no Brasil, fala em português, tem que usar essas palavras mesmo. Mas não é nem um Deus e não é nem um eu, é uma espécie de consciência. Então agora que eu tomei consciência de que eu faço parte de uma consciência, eu vou dar a minha contribuição também. Zen budismo é um budismo prático, tá bom? É um budismo para o dia a dia, é um budismo para trocar o pneu do carro. Já não é um budismo para você sair, é um budismo para você cozinhar o feijão. E cozinhando o feijão, você se sentir bem em cozinhar o feijão. É um budismo prático. O que nos leva agora para a próxima religião. Confucionismo. Religião de Confúcio, né? A palavra Confúcio em português é Confúcio. E a gente fala Confúcio porque fica mais fácil, né? E os chineses eles são assim mesmo, eles não têm grandes palavras no mandarim que eles falam lá, aquele idioma com mais de 5.000 letras, né? Que não são letras também, são ideogramas, né? Os chineses eles usam ideogramas, não são letras que nem o A, B, C, D, F, G, H. Então tem mais de 5.000 ideogramas. Não dá para escrever uma palavra inteira grandona. O que eles fazem? Eles vão juntando os ideogramas. Aí tem um ideograma para Confúcio. Aí no português fica Confúcio, né? O princípio absoluto não é uma entidade divina. Agora o que acontece? A gente sai do hinduísmo, a gente sai do budismo, sai do budismo zen e vai para o confucionismo, que não é budismo, só que também é uma filosofia, porque também não tem um Deus dentro do confucionismo. Não tem um Deus, mas existe uma filosofia de harmonia com a natureza, harmonia com as coisas boas. O Confúcio ele fala que o céu é o legislador e a terra é o executivo. Bom, então os céus legislam para a terra
A terra e os céus formam uma só realidade. Então, o que o céu manda, a terra deve executar. Porque o céu não manda você fazer nada que não dá para ser executado. É o que nós vamos ver na próxima aula.